Então, pessoal, iniciando nosso assunto, nós vamos estudar os conjuntos numéricos. Então, vamos iniciar nossa aula com números naturais e números inteiros. Números naturais é representado pela letra N. Quem são os números naturais? O primeiro número natural é o 0 e vai nessa sequência. Esse pontinho aqui indica que existem infinitos números naturais. Mas para eu classificar um número como natural, tem duas condições. Ele tem que ser positivo, ou seja, de 0 acima. E tem que ser um número exato, ou seja, não pode ter vírgula. Então, nessa observação, ela mostra que números negativos não são naturais. Então, número que tiver sinal de negativo não é natural. E números decimais, o que são números decimais? São números com vírgula. Eles também não são números naturais. Então, vamos ver aqui os números inteiros. Os números inteiros é representado pela letra Z. Então, quem são os números inteiros? São números positivos e negativos, desde que sejam inteiros. Inteiros quer dizer o quê? Exato, não possui vírgula, ou seja, os números inteiros também eles não podem ser número com vírgula. Ele pode ser negativo ou positivo, desde que seja um número exato. Por exemplo, menos 1000, menos 254, menos 300, 200 positivo, 1001 positivo. Então, qualquer número que seja exato ou positivo ou negativo, ele é classificado como números inteiros. Então, aqui, ó, duas regrinhas. Todo número natural é também um número inteiro? Sim, ó. Os números naturais são esses aqui, ó. Eles também são números inteiros. Todo número inteiro é também um número natural? Não, porque, por exemplo, esses números aqui, eles são inteiros, mas eles não são naturais. Então, para eu analisar se um número pertence ou não a um conjunto, eu uso esse símbolo, pertence e não pertence. Por exemplo, 4 pertence aos naturais? Pertence. 4 negativo pertence aos naturais? Não pertence. Então, para comparar, então a gente usa esse símbolo de pertence ou não pertence. Por exemplo, aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente analisar se os números pertencem ou não aos números inteiros, que é representado pela letra Z, ou aos números naturais, que é representado pela letra N. Por exemplo, menos 4 pertence aos inteiros, número negativo e exato. 2,6 não pertence aos inteiros, número com vírgula não pertence aos inteiros. 15 pertence aos inteiros, que ele é positivo e é exato. Menos 50. Estava escrito errado. Menos 50 pertence aos números inteiros, que ele é um número negativo e é um valor exato. Aqui é com relação aos números naturais. 8 pertence aos naturais, porque ele é um número positivo e exato. 1,3 não pertence aos naturais, porque número com vírgula, ele nem pertence aos inteiros e nem pertence aos naturais. Menos 20 não pertence aos naturais, porque ele é negativo, número negativo não pertence aos naturais. E 21 pertence aos números naturais, porque ele é um valor exato e ele é positivo. Então, aqui, ó, vamos aprender a representar os números naturais e inteiros no diagrama. O diagrama mostra, vocês estão vendo que os números naturais ele está dentro dos números inteiros. Por quê? Porque todo número natural é também número inteiro. Então, vamos representar esses números aqui dentro do conjunto. Então, aqui, ó, representando os números naturais, 2, 6 e 11. 2, 6 e 11. Dos números inteiros, o 0 e o 5, eles são inteiros, mas eles também são números naturais. Então, por isso que ele ficou aqui. Porque ele faz parte dos inteiros, mas também faz parte dos números naturais.
E os negativos, que é menos 5, menos 8 e menos 1, eles vão ficar só nessa parte porque ele faz parte apenas dos números inteiros. Então, era isso. Então, um pequeno resumo do que a gente vai iniciar nesse ano de 2021. Primeiro conteúdo, conjunto dos números naturais e dos números inteiros.